Boa tarde, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Gente, hoje eu fiz aqui uma compra no mini índice, né? Comprei aqui, ó, e saí aqui em cima, né? Consegui até pegar uma caminhadinha boa ali dessa subida e aí vou explicar para vocês o motivo. Já vamos lá para as notícias, né? Que já vai me direcionando ali. Beleza. Logo pela manhã sai essa notícia, né? Falando assim, ó, o petróleo registrava queda na manhã desta terça, né? Dia 20, diante de um cenário de baixa demanda global. Resumindo, gente, tá naquela mesma história lá. Devido aos riscos, né, por causa dos conflitos lá na Rússia, começa a gerar uma incerteza, o pessoal começa a desconfiar que vai faltar, né, essa demanda aí não vai conseguir ser cumprida, e isso dá uma puxada ali no petróleo para baixo. Também a gente tem, ó, a ausência, né, de dados relevantes, também limitou os movimentos dos preços, já que os mercados americanos ficaram fechados na segunda. Então, ontem, né, feriado nos Estados Unidos, era o dia do presidente, o mercado fica meio parado. Por quê? Como os Estados Unidos manda em tudo, né, ele reflete ali a movimentação dele para todos os países, e aí acaba ficando, né, em feriado, o pessoal fica meio sem saber qual é a direção das outras bolsas. E aí isso também justifica essa queda ali no índice. Aí a gente tem o que também? Tem essa parte aqui, ó. Com o avanço forte dos bancos e varejistas de alimentos, o Ibovespa zerou as perdas, né, e retornou a 129 mil pontos. Conseguiram entender aí? O setor bancário, né, e o setor varejista deu uma puxada ali para cima. Inclusive foi o que me motivou a fazer a compra, porque eu vi que o setor de bancos, que é o setor financeiro, ele estava em alta. E aí, beleza. E aqui ele fala, ó, depois de cair quase 700 pontos na abertura, com a reação fortemente negativa da Vale ao tombo do minério de ferro em Dalian após a decisão de juros do PBOC. Primeiro vamos entender o seguinte, esse PBOC, gente, é um banco popular da China, é um banco central da China, tá? Eles liberaram um relatório, né, falando algo referente a juros. E aí isso acabou gerando, né, não foi muito bom lá o que foi divulgado. O que que aconteceu? Puxou o minério de ferro para baixo, tá? Então, na hora que deu essa puxada no minério de ferro para baixo, o petróleo acabou, né, meio que vindo junto, que tá tudo uma coisa ligada na outra, então desceu o minério de ferro, desceu os petróleos. Então, além de ter esse conflito ali da Rússia, puxando a Petro para baixo, né, o WTI e Brent, que são os petróleos, também caíram. Então vamos entender assim, ó, vamos pelo menos estudar essa parte primeiro. Se eu vejo que minério de ferro está caindo e os petróleos estão caindo e eu sei que eles têm uma grande participação no IBOV, o que eu tinha que pensar hoje? Eu falei, vou pensar o seguinte, vou vender o índice. Essa visão realmente não está errada, só que a gente precisa entender os contextos. Vamos lá. Outro ponto importante. A gente começou a observar essa queda do dólar, né? Aquela puxada ali do dólar. Vamos entender primeiro o que pode ter acontecido. Vamos analisar o VIX, né? Para a gente entender o que é. O VIX, ele vai medir a volatilidade especificamente do SP500. Para ficar mais claro, né? Vamos deixar bem objetivo. O VIX, ele é um índice que mede a volatilidade, né? O quanto o preço ali se desloca, e ele é até chamado de índice do medo. Né? Então, ele tem ó, uma capacidade de refletir, deixa eu pegar aqui, ó, de refletir o sentimento ó, dos investidores em relação às incertezas e turbulência do mercado. Beleza, vamos deixar mais claro isso ainda. Então, dessa forma, né, dessa maneira, o VIX serve como termômetro de volatilidade, ó, que mede nas negociações de ações americanas internacionais, né? Ele vai medir realmente a volatilidade desses papéis aí. E aí, gente, o que acontece? Valores mais altos indicam uma expectativa maior, né? No caso de oscilação de preços e incerteza. Ficou meio confuso? De uma forma bem simples. O VIX para cima é bolsas para baixo, né? A gente está falando ali de Estados Unidos. VIX, quando você vê o VIX verde, gente, o certo do VIX é ele tá vermelho, negativo. Porque daí mostra que o mercado está mais instável, não tem tanta insegurança. Quando vocês analisarem esse VIX acima de 1%, pode observar lá que muito provável o SP500 vai estar caindo. Porque o pessoal está investido lá, né, na renda variável, na bolsa lá, nos índices e bolsas americanas. Eles começam a ver esse VIX subir, isso mostra o quê? Tem algum risco acontecendo, tem alguma coisa de errado. O pessoal começa a ficar com medo, os investidores, eles tiram o dinheiro deles da bolsa americana. Por isso que quando o VIX está muito alto, gera medo nas pessoas, eles saem das bolsas. Então guardem aí.
VIX para cima, bolsas para baixo. A gente está falando de Estados Unidos. Mas para deixar mais objetivo ainda, vamos entender o que que é esse SP500? Eu fiz uma tabelinha aqui para ficar legal para a gente. O SP500, gente, ele é um índice, tá, de ações. Então, imagine o nosso Ibov, né, uma cesta de ações, o SP500 é a mesma coisa. Dentro do SP500, ele vai fazer o cálculo ali, a avaliação das 500 maiores empresas. E essas 500 maiores empresas, elas estão divididas entre essas bolsas aqui, ó, que é a bolsa NYSE, CBOE e Nasdaq. Essa primeira bolsa NYSE, ela é a primeira bolsa de Nova York. Então, ela é a maior de valor de mercado. Então, ela ganha da Nasdaq nesse sentido, entendeu? Que ela tem um valor de mercado maior investido nela. Depois tem a CBOE, que é uma bolsa de Chicago, até aí beleza. E a gente tem, né, a famosa Nasdaq. Essa Nasdaq, ela é a segunda maior bolsa de Nova York. E ela tem um número maior de empresas listadas. Então, essa daqui, a Nasdaq, gente, ela só perde para a NYSE, porque a NYSE ainda tem um valor maior de mercado. Por mais que a Nasdaq tem mais empresas cadastradas nela, a NYSE ainda, o valor que as empresas investiram ali dentro da NYSE é maior. Então, Nasdaq é a segunda maior bolsa, e a primeira é a NYSE. Entende que todas essas bolsas aqui têm a ver com dólar, né? Que é tudo lá de fora. Então, quando essas bolsas estão para cima, o dólar sobe. Quando essas bolsas estão para baixo, o dólar cai, porque essa é a correlação delas. E aí, para a gente entender, se o VIX está muito positivo, o pessoal está com medo. O pessoal faz o quê? Sai das bolsas. SP500 é a maior referência, eles tudo saem. Então, dá essa puxada no dólar para baixo, entendeu? Então, sempre fiquem de olho no VIX. Essa explicação aqui, por enquanto, é o básico, né? Agora vamos voltar para essa parte aqui. Quando a gente. O que aconteceu, né? Lá no Banco Popular da China, como eu disse, ele divulgou a questão dos juros. E aí não pegou muito bem e tal, despencou o minério de ferro. E aí a gente pensa, né? Vendo o minério de ferro e vendo os petróleos em queda, a gente vai pensar o quê? Vou vender índice. Só que aí vem aquela coisa que eu sempre mostro para vocês, gente. Juros para baixo. Lembra que a correlação ela é inversa. Juros para baixo, o que acontece com a nossa bolsa? Bolsa para cima. E aí, nessa hora, foi onde me gerou a dúvida. Eu falei, peraí, complicou, né? Se os maiores indicadores que têm o poder de movimentar o Ibov, eles estão em queda, por que que o juros está mostrando, né, para baixo? Então, eu fiquei confusa. Eu falei, não tem como eu vender índice, vendo esses juros caindo. Por mais que os indicadores mostrem queda, gente, olha só a importância da correlação, né? Não sei se deu para entender aí, mas é isso. Os indicadores que movem o Ibov estavam mostrando venda, só que os juros DI que movimentam o mercado estavam mostrando compra. Por quê? Porque juros para baixo é bolsa para cima, beleza? E aí eu falei, bom, vou ter que esperar um alinhamento melhor, uma decisão. Nesse momento, o setor que estava se destacando na hora que eu entrei ali era o setor financeiro, que é esse daqui, ó, IFNC, tá vendo? Índice financeiro, é o índice dos bancos. E aí, na hora que eu coloquei a tabelinha, gente, eu vi mesmo, né? Até deixei ele aqui aberto, o IFNC. Tava tudo verde. Ainda tem três aqui, tá vendo? Ó, vermelho. Mas na hora que eu olhei, todos os bancos estavam na ponta compradora. Então, eles deram essa puxada no Ibov aí para cima. Porque provavelmente teria derretido, porque Vale e Petro estavam do mesmo lado. Elas estavam na ponta vendedora. E mesmo assim não caiu. Então, o setor deu essa puxada. Mas eu acredito que ainda tem a correlação principal ali com o dólar também. Essa correlação é inversa, né? Então, o dólar caindo tende a puxar o índice para cima. Só que também teve essa questão dos juros. Juros para baixo, a nossa bolsa para cima. E aí, gente, basicamente foi essa correlação que eu fiz. Hoje eu foquei nessas notícias. E aí, tendo essa visão, né, de que uma coisa, olha, isso daqui me mostrava venda, né? Isso daqui me mostrava venda. Os juros estava me mostrando compra. Aí eu fiquei um pouco na dúvida esperando uma decisão melhor. Por isso que eu entrei aqui, tá vendo? Eu não sabia, assim, eu não tinha muita confiança para entrar aqui embaixo, gente. Que eu falei, cara, isso tá estranho demais. E aí eu fiquei aguardando. Lembrando que o mercado americano, gente, ele está abrindo a partir das 11h30. Então vamos ver aqui na tabelinha. Esse aqui são os juros americanos, como eu já mostrei para vocês. E a correlação é igual ao do nosso DI, gente. Juros para baixo, o ideal é a bolsa americana para cima. E aí, acredito, né, que não, essa correlação ela não funcionou por causa do VIX.
A volatilidade aumentou tanto que deu medo nos investidores, então eles saíram correndo da bolsa. Só que aí, o que me gera dúvida, estranheza na verdade, se eles saem da bolsa, né, americana, por que que os juros ficaram baixos, né? Por que que esses juros não subiram? Porque, lembrando, esse lado aqui, as bolsas, é renda variável. Os juros americanos é renda fixa, né? E os títulos aqui eles são os mais seguros. E reparem que nem assim eles subiram hoje. Com certeza esse pessoal aqui que saiu das bolsas americanas, eles investiram o dinheiro deles em outro local. Muitos podem ter se deslocado, inclusive, para o Ibov, né? Investiram na bolsa brasileira. Mas eu estava dando uma olhada aqui. Reparem que o ouro, gente, ele está em alta hoje. Olha o ouro aqui embaixo. O ouro também é um ativo de proteção. Os juros americanos, os títulos, eles são bem mais seguros, mas as pessoas também investem em ouro para proteger o seu capital. Pode justificar essa subida no ouro, entendeu? Então pode ser que uma galera saiu aqui da renda variável americana, né, das bolsas americanas, e vieram para o ouro. Pode ser também. Mas podem ver que realmente aqui, ó, para cá eles não vieram, tá vendo? Para os títulos americanos não vieram, porque tá tudo em queda. Mas o que vinculou mais essa puxada do dólar, acredito que é o VIX, né? Essa volatilidade, a gente vê que tem alguma coisa errada e o pessoal fica com medo. Então, no dia de hoje foi algo bem assim, diferente e vale muito a pena esse estudo. Então, eu indicaria que vocês ficassem de olho no VIX, né? Viu o VIX muito positivo? Vocês precisam começar a ir atrás dos motivos, né? É assim que eu tô fazendo. Eu começo a caçar motivo para tentar entender. E aí, vendo toda essa correlação que o dólar, tá vendo? Ó, de fato, o dólar ia cair, né? Vendo o VIX, tudo isso acontecendo, eu acreditei mesmo na compra do índice, né? Vendo o cenário ali. E ainda fiquei um pouco na dúvida, porque realmente foi difícil, viu, gente? Comprar vendo Vale e Petro derreter, foi muito estranho. Mas eu confiei realmente nos indicadores macroeconômicos e fui que fui. É, vamos entender aqui no gráfico agora. Depois que teve alinhamento de médias, né? Ah, vou mostrar para vocês minha planilha, ó. Vamos lá. O cálculo de ontem, gente. Eu vou lá no Indifut, pego o fechamento, né? No caso do dia anterior, pego o fechamento, coloco aqui. E aí eu coloquei os dados do SP futuro, coloquei os dados do VIX futuro. E aí aqui na minha tabela ele me deu essa região, ó, 130, 628. Seria ali o preço justo do índice. Aqui, tá vendo? Onde está essa pontilha? Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, onde está essa pontilhadinha aqui? É o preço justo do índice. Depois, ele me deu essa possível máxima, que seria uma resistência, tá vendo? 131,871, é aqui em cima, ó. Depois, ele me deu uma possível mínima, que é o nosso suporte, 129,385, aqui embaixo. Quando a gente pensa em preço justo, digamos que é o valor que ele está, no caso assim, é um valor adequado para aquele ativo estar naquele momento. Vamos explicar de uma forma mais simples, né? Existe um celular que lançaram aí, sei lá, esse celular vale 4 mil reais. Se você vai em uma loja, você vê que esses celulares, eles estão cobrando 6 mil, isso tá estranho, porque o valor normal dele é 4 mil. Por que que estão cobrando 6, 7, 8, sei lá, 10 mil no telefone? Você vai esperar esse preço voltar. Então é assim que vocês têm que imaginar o preço justo. Quando o preço ele trabalha aqui pelo meio, quando esse preço trabalha aqui pelo meio, é muito provável que ele vá se deslocar desse preço justo. Se ele se desloca até em cima, ele vai ter um ponto para ele chegar, certo, gente? Se ele se desloca para baixo, ele tem um outro ponto para ele chegar. Então, vejam bem que ele saiu do preço, a pontilhada aqui, que eles consideravam, né, um preço justo. Ele conseguiu chegar até uma possível máxima. Ele pode continuar subindo daqui? Pode. Mas aí vocês reparem que ele já está muito longe do preço que ele vale. E aí ele começa a fazer o quê? Voltar. Tá vendo? Se ele desloca, né, acaba descolando do preço justo, vem buscar uma mínima, aqui embaixo já fica mais complicado para vender, tá vendo? Porque já está muito distante do preço que eles dizem que é justo. Então, quando ele chega em uma certa região, ele tende a voltar. Ficou uma bagunça aí, né, gente? Mas eu acho que deu para entender. E aí, na minha planilha, ele mostrou, tá vendo? Até que ele respeitou direitinho, ó. E aí eu fiquei na dúvida, né, gente, se ele podia subir mais. Eu confesso que eu queria pegar os 1.000 pontinhos, não vou mentir pra vocês, não. Aí eu fiz o quê? Falei, vou me proteger, né? Peguei e protegi aqui, ó. Deixei meu stop aqui e o preço ficou brigando aqui. Realmente, hoje eu deixei o mercado andar, gente, andar mesmo.
E aí, como ele já não tinha mais força, chegou ali na região, né, que eu ainda fiquei esperando, acreditei que ele pudesse romper e buscar uma próxima máxima, aí para cima. Mas aí realmente ele já não teve mais força, tá vendo? Então, foi exatamente o que aconteceu. Preço justo, ele descolou do preço justo, chegou a um preço que já foi considerado que já estava caro, ele começa o quê? Voltar para cá. Para voltar para o preço aonde, né, é considerado ideal. Então é isso, olha. Então a planilha hoje deu certo, hein? Vamos acompanhando nos próximos dias, a gente vai vendo aí se respeita, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Ah, não, faltou o relatório, peraí. Ficou só uma operação, gente, olha lá, 705 pontos no dia de hoje. Então, agora sim, gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus.